Olá, eu me chamo Diego, sou professor de Filosofia da Escola Estadual Luiz de Castro Pinto. Como professor de Filosofia, eu componho a equipe que leciona as ciências humanas e sociais. A nós foi incumbida a tarefa de apresentarmos para vocês o projeto cultural, onde nós vamos conhecer um pouquinho mais de duas regiões aqui do nosso Brasil, o Nordeste e o Sudeste. Mais precisamente, na região Sudeste, nós vamos conhecer o Vale do Paraíba, que é exatamente a região na qual está localizada a nossa unidade de ensino. Para isso, vamos contar com a colaboração de alguns alunos do terceiro ano do ensino médio. Vamos apresentar a vocês a localização do Vale do Paraíba, um pouquinho da questão de alimentação, de comidas típicas aqui da região, religiosidade e também um pouquinho da história de duas figuras que marcaram presença aqui na nossa região, levando ao conhecimento não somente dos brasileiros, mas também de pessoas de outros países, o conhecimento da literatura e a cultura do nosso país. Espero que vocês gostem desse nosso trabalho e vamos iniciar então conhecendo um pouquinho das cidades que compõem o Vale do Paraíba. Olá para vocês que nos assistem. O Vale do Paraíba é uma região geográfica localizada entre o estado de São Paulo e Rio de Janeiro, sudeste do Brasil, abrangendo a bacia do Rio Paraíba do Sul. Conhecido por seu papel histórico na produção de café durante o século XIX e início do século XX, o vale é caracterizado pelo seu relevo ondulado e fértil, clima favorável e grande importância econômica e cultural. Além da sua relevância agrícola e histórica, a região se desenvolveu industrialmente e urbanisticamente, abrigando importantes cidades como São José dos Campos, Pindamonhangaba e Taubaté. E continua sendo um eixo vital para o meio de transporte e desenvolvimento para o Brasil. Como nós pudemos perceber aí na fala dos nossos alunos, a nossa região do Vale do Paraíba é uma região privilegiada. Primeiro que nós temos um rio muito bonito que corta grande parte das nossas cidades, um relevo ondulado, com grandes matas, belas paisagens e também a nossa história ela é rica, porque como o Brasil como um todo é um país miscigenado, aqui no Vale do Paraíba não foi diferente. Nós tivemos influência de outras culturas também, que influenciou tanto na parte religiosa, como também nas questões de alimentação e também do folclore e toda a questão da literatura aqui presente na nossa região. Como nós podemos ver aí na mesa que está disposta para vocês, nós temos um pouco aí de amostra daquilo que é próprio da nossa região, da questão de alimentos da nossa região. Em particular, o café, o arroz, o feijão tropeiro, que não foi possível nós colocarmos aqui à disposição de vocês, mas é algo marcante também aqui da nossa região. E também nós vamos falar um pouquinho para vocês daquilo que é a nossa religiosidade desta região, que é marcada exatamente por religiões de diversas denominações, como por exemplo nós temos Umbanda, Candomblé, mas o catolicismo ainda é muito forte aqui na nossa região, inclusive é o caminho da fé, como muitos dizem. Nós temos em Aparecida do Norte a Basílica, o Santuário Nacional de Aparecida, nós temos em Cachoeira Paulista também a Canção Nova, com aí toda a renovação carismática. Nós temos a sede desta renovação carismática, que é um movimento da Igreja Católica, e também outras denominações religiosas aqui que acabam colaborando com os seus fiéis nessa experiência com o sagrado. Um outro aspecto também muito importante e relevante aqui para a nossa discussão são as figuras, as personagens, que são muito conhecidas não somente na nossa região, no Brasil, mas também no exterior. E aqui eu cito duas, primeiro Mazzaropi e depois Monteiro Lobato. Para isso eu convido a nossa aluna do terceiro ano do ensino médio, Sofia, para falar um pouquinho dos dois para nós. Vamos lá, Sofia?
No dia 18 de abril de 1882, em Taubaté, nasce José Bento Renato Monteiro Lobato, mais conhecido como Monteiro Lobato. Ele fez faculdade de Direito, ele foi promotor, fazendeiro, editor e empresário também. Além disso, fez muito sucesso como escritor. Apesar de ele escrever também para adultos, ele ficou mais conhecido como seu livro Sítio do Pica-Pau Amarelo. O autor, que faleceu em 4 de julho de 1948 na cidade de São Paulo, faz parte do pré-modernismo e escreveu obras marcadas pelo realismo social, nacionalismo e crítica sociopolítica. Já seus livros infantis da série do Sítio do Pica-Pau Amarelo possuem traços da literatura fantástica, além de apresentar elementos folclóricos, históricos e científicos. Então, Monteiro Lobato foi um escritor muito importante aqui no nosso Vale do Paraíba. No dia 9 de abril de 1912, em São Paulo, nasceu Amácio Mazzaropi, descendente de italianos e portugueses, filho de um casal de classe média. Os nomes dos seus pais eram Dona Clara e Bernardo. Um próspero dono de mercearia, e ele cresceu sem problemas financeiros, mas com muita preguiça ele não conseguiu terminar o ginásio. Do avô Amácio Mazzaropi, imigrante italiano que foi trabalhar nas terras do Paraná, ele não herdou só o nome, mas sim o gosto pela vida no campo. Aos 16 anos, Amácio Mazzaropi foge de casa para ser assistente do faquir. Montou o Circo Teatro Mazzaropi e Companhia Teatro de Emergência em 1940. Em 1948, ele vai para a Rádio Tupi, onde estreia o programa Rancho Alegre. Com a estreia da televisão no Brasil, em 1950, ele leva seu programa e torna-se um estrondoso sucesso. Em dia 13 de junho de 1981, Amácio Mazzaropi encerra sua carreira. Pois é, quem de nós nunca ouviu falar em Monteiro Lobato e Mazzaropi, não é verdade? Tá aí um pouquinho dessas duas figuras importantes aqui da nossa região, dentre tantas outras. Conhecer a nossa cultura é muito importante, porque conhecendo a cultura da nossa região, nós acabamos nos deparando com a nossa própria identidade. Quem nós somos? Pois afinal, nós somos frutos de tudo aquilo que vivemos. E o sujeito, o indivíduo, que está inserido na sociedade, que está inserido aí em alguma realidade que, da onde ele nasce, não está isento de sofrer influências culturais, né? De um povo, de uma nação, de um grupo. E fica aqui então o nosso trabalho. Nós esperamos que vocês tenham gostado e vamos nos aprofundar cada vez mais aí na cultura e na realidade, né, em tudo aquilo que é a riqueza da nossa região. Um forte abraço.